Deus Himalaia. Saint Germain. Invocação, ó, irmão luminoso vindo do grande silêncio. Nós te saudamos e ao teu ministério na terra, e como tu declaraste realizar tua entrada no dia de hoje, os que se acharem sob esta radiação ficarão atentos à tua presença, ó, grande luz, que iluminas todas as mentes terrenas, tornando-as conscientes da eterna presença una, da inteligência una que governa toda a atividade eu sou individualizada em toda pane. Nós nos regozijamos e rendemos graças por haver somente uma inteligência governando em toda pane, e o dever do estudante é aceitar sempre e unicamente este fato, sem se preocupar com a aparência, para que se torne um canal radiante que derrame esta verdade, como uma fonte emanante derramando-se no grande oceano da vida. Nós nos regozijamos e rendemos graças por ter saído do silêncio uma outra presença que abençoará, elevará e iluminará a humanidade. Pelo poder do Eu Sou e pela sabedoria e energia acumuladas durante séculos, eu projeto nas mentes dos humanos, neste dia, esta atividade inteligente que os guiará no caminho reto e controlará para que hajam nessa conformidade. Pelo Eu Sou, o universal Eu Sou, o grande Uno, eu ordeno a esse poder agir em toda a humanidade. Traga-vos saudações da grande hoste e do grande mestre Himalaia. Deus Himalaia. Esta é a primeira vez que a presença desta luminosa entidade chega ao conhecimento do mundo exterior. Foi por sua causa que as montanhas Himalaia receberam esse nome. Assim, desde que se tornaram conhecidas tem sido uma sagrada e inalterável corrente de vida, perenemente mantida. Por essa razão, as almas que entravam em sua radiação eram colhidas e elevadas à união com a forma fulgurante do Deus Himalaia, e desde aquele tempo seus raios de atividade são enviados para curar e beneficiar a humanidade. Deste fato deriva o grande magnetismo do Tibete. Discurso. Por estarem os destinos da Índia e da América entrelaçados como duas videiras circundando a árvore da vida, ressurge hoje a radiante ajuda para procurar harmonizar as mentes da América, a fim de que o seu progresso continue desembaraçado e ininterrupto. Presentemente há reencarnados na América milhares de indivíduos procedentes da Índia, assim como estão reencarnando na Índia milhares de americanas concorrendo cada um deles, nessa mescla, para o processo equilibrante requerido nessas duas partes do globo. Esta grande entidade que vos foi apresentada, depois de ter estado muitos séculos no grande silêncio, dele sai novamente para empenhar-se nesse processo consciente de misturar espírito e manifestação, oferecendo-vos o cálice de fogo líquido espiritual e derramando-o nos corações humanos para que seja estimulada dentro deles essa plenitude do desejo de maior luz proveniente da grande fonte de luz Eu Sou, Deus em ação em toda parte. À volta dessa grande presença a atividade junto aos seres humanos se estenderá como um fio de luz através de todo o continente americano, expandindo sua presença luminosa como um manto de finos flocos de neve dourada. Ela será absorvida pelas mentes humanas, conquanto a maioria permaneça inconsciente, haverá alguns que sentirão a penetrante presença interior. Se os que estão sob esta radiação continuarem com o seu harmonioso e belo progresso atual, dentro em breve será possível focalizar-lhes a atenção sobre certas atividades do fluido nervoso, que apressarão sua mestria sobre a forma exterior, isto é, a mestria sobre todas as condições, que aparentemente os limitam. Velai cuidadosamente, cada um de vós e de vossos discípulos, a fim de que estejais em guarda para inverter todas as condições negativas que se apresentarem aos sentidos. Para exemplificar, se os sentidos comunicam frio, invertei vossa consciência e afirmai que sentis calor. Se os sentidos comunicam que há muito calor, invertei-o com a sensação de perfeita frescura normal. Se os sentidos vos comunicam uma alegria arrebatadora por causa de uma boa notícia, dizei, paz, e acalma-te. Não convém forçar o equilíbrio alterando a lei do ritmo. Determinai a calma, o repouso e a segurança. O ideal, em todas as impressões dos sentidos, é manter-se no caminho do meio, o equilíbrio, conservando sempre a tranquila mestria do Eu Sou.
Isto permitirá o estabelecimento de um constante afluxo de ideias criadoras e de energia, partindo do coração do grande Sol central, de onde surgiu este grande ser, o Deus Himalaia. Isso vos tornará possível receber e usar infinitamente mais essa energia radiante que dele emana. A razão de atrair vossa atenção consciente para ele é que, se compreendeis o que tal fato significa, podeis receber ilimitadamente por sua energia, além do que conseguis por vosso esforço consciente. Os discípulos devem compreender que não será por sua iniciativa individual que os mestres se aproximarão. Mas estes é que escolhem os estudantes que irão receber a radiação, um privilégio cujo verdadeiro significado as palavras são inteiramente inadequadas para transmitir. Na verdade, somente pode ser sentido ou visto. Ainda mais, deverão compreender que não cabe ao mestre assumir sua responsabilidade, resolvendo seus problemas, mas sim transmitir-lhes compreensão inteligente, que podem aplicar nas suas próprias vidas para solucionar esses problemas. Dessa maneira, adquirem a força, a coragem e a confiança necessárias para continuar a subir passo a passo, conquistando a mestria consciente sobre o próprio ser e o mundo exterior. Em determinados momentos do crescimento espiritual, ouvimos exclamar os discípulos a miúde com grande sinceridade: grandes mestres, ajudai-nos a resolver nossos problemas. Para vosso encorajamento e força, desejo dizer que, muito mais do que se possa conceber, é a radiante presença do Mestre que derrama força, coragem, confiança e luz, e isto os estudantes, na maioria dos casos, não percebem na consciência externa. Só há um meio pelo qual pode alguém, que tenha sabedoria, prestar auxílio permanente, é instruir conscientemente seus irmãos nas simples leis que lhes darão a vitória e o domínio sobre o próprio ser e o mundo exterior. Fazer pelo discípulo aquilo de que ele precisa para resolver seus problemas, não apenas retardaria seu progresso como o enfraqueceria imensamente. Só pela afirmação da própria força consciente, alcançando vitórias e portanto adquirindo a confiança, que de outra maneira não vem, é que o discípulo entra na plenitude de seus próprios poderes. Com o emprego consciente de sua poderosa presença eu sou, o discípulo avança, sem vacilar, em direção à meta da vitória. A razão de não informarmos ao discípulo sobre a assistência que lhe possamos estar prestando, é evitar que ele venha se fiar numa fonte externa. Dizer ou fazer aquilo que levasse o discípulo a apoiar-se em nós, por saber da nossa presença, seria o maior erro que poderíamos cometer, mas o discípulo nunca deve recear, e precisa entender que sempre lhe é dada toda a assistência possível, de acordo com o grau de adiantamento por ele atingido. A presença eu sou, a hoste dos mestres ascensionados e o Mestre Jesus são todos uma e mesma coisa. Mediante o reconhecimento e uso da presença eu sou. Eu vos asseguro, podeis, positivamente, trazer qualquer qualidade que desejardes à manifestação consciente externa, se apenas desejais fazê-lo. O que todos necessitam é trazer continuamente a lembrança da consciência externa, que ao dizer, eu sou isto ou eu sou aquilo, põe Deus em ação, que é a sua vida individualizada, a vida do universo, a energia do universo, a inteligência no coração do universo, que tudo governa. É necessário, é vital, recordar constantemente esta verdade à consciência exterior. Esta consciência, então, manifestará entusiasmo e júbilo que irão aumentando continuamente. Não deveria haver, jamais, um esmorecimento no prazer desta prática, pois é ela positivamente a senda da mestria plena. Os discípulos devem ter a firme convicção de que são o poder consciente que controla suas vidas e seu mundo, e que pode preenchê-los com qualquer qualidade que se fizer necessária, ou que venham a escolher. Aqueles que sofrem de distúrbios físicos intermitentes deveriam ter a todo momento a consciência de que, eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo, e em conexão com isso praticar frequentemente a respiração rítmica. Disto advirá um certo equilíbrio de respiração, que é imensamente útil no controle do pensamento. Os discípulos sinceros deveriam evitar, sempre que possível,
ouvir coisas perturbadoras, porque, assim procedendo, deixam muitas vezes entrar inconscientemente elementos indesejáveis. Quando não puderem, com discrição, evitar ouvir coisas desse gênero, deverão usar o seguinte: eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Dessa forma, não só vos protegereis, como também ajudareis a outra pessoa. Embora não se deva temer coisa alguma, é necessário conservar a guarda consciente, até que se tenha conseguido suficiente mestria para controlar os pensamentos, sentimentos e a receptividade. Procurai manter-vos, tanto quanto possível, no alegre entusiasmo da presença Eu Sou. Entregai-lhe todo o poder e não permiti dúvidas em vossa mente. Espalhai tudo aos quatro ventos, entregai tudo e aguardai suas revelações mágicas. E a maravilhosa e milagrosa presença que pode resolver todas as coisas, não só problemas como também questões que necessitem revelações e respostas. Uma grandiosa afirmação, que traria enorme ajuda, seria dizerem: eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. Para os discípulos, continuar em meditação e contemplação sobre o que significa dizer eu ou eu sou traz revelações e bênçãos que não podem ser suficientemente avaliadas. Estou certo de que os discípulos em breve começarão a manifestar e a sentir o extraordinário efeito desta prática. Eu mesmo o estou sentindo em vós. Nos planos superiores há um constante encontro e troca de auxílio, enquanto os corpos dormem, muito além do que o eu exterior possa ter consciência. Sabendo que, eu sou a essência de tudo aquilo que desejo, sabeis então que podeis produzir, na forma tangível e visível, tudo o que tiverdes dentro da consciência. A partir do momento em que a mente externa possa ser controlada e apaziguada, surgem as maiores revelações precipitando-se em vossa consciência. Devido a uma necessidade imperiosa, o mestre Himalaya quis vir a este plano. Ele efetua uma fusão especial da América e Índia, e por essa razão lhe é possível surgir aqui. Quando a presença interna entra em ação, toda a atividade externa cessa. E assim deve ser, necessariamente, porque ela obedece à presença Eu Sou. Uma neve dourada é o que a grande presença espalha sobre toda a América, para ser absorvida pelos indivíduos e pelas próprias partículas da atmosfera. Isso permitirá que os discípulos sejam grandemente assistidos e abençoados, por se terem tornado focos voluntários para essa emissão. É conveniente que os estudantes compreendam que, tanto nas exigências nacionais como nas individuais, são necessárias qualidades específicas para conseguir certos objetivos em determinadas épocas. Esta é a razão da vinda à Terra de grandes seres extraordinários, por terem essas entidades a qualidade predominante que a situação requer em dado momento. Os discípulos que puderem aceitar esta compreensão com toda a sinceridade, verão entrar um novo elemento em suas vidas que os beneficiará grandemente. A atitude de expectativa é de importância vital para que se receba algo da presença interna. É uma faculdade que pode ser cultivada pelo discípulo e que lhe traz benefício considerável. Por exemplo, se tivermos planejado alguma coisa que esperamos com ansiedade realizar, sentimos-nos cheios de esperança. Podemos adquirir essa mesma expectativa e empregá-la com relação ao que desejamos que se manifeste. Se chamais por telefone a uma pessoa e marcais com ela um encontro, em certo lugar, na cidade, saís de casa com a expectativa desse encontro. Se desejardes encontrar os mestres, um dos requisitos para consegui-lo é a atitude de expectativa. Por que não esperar encontrá-los já?